Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje nós iremos aprender sobre a diferença dos verbos ouve sem a letra H e ouve com a letra H. Ouve sem a letra H, que se origina do verbo ouvir, significa escuta no presente ou escutou. Geralmente, porém, dependendo do contexto, ouve sempre terá como significado o outro verbo escuta. Por exemplo, as seguintes orações. Ela ouve música todos os dias. Para identificarmos se o verbo ouve será escrito somente com a letra O ou com a letra H também, temos que fazer as seguintes comparações. Nós podemos substituir este verbo pelo outro verbo escuta. Ela escuta música todos os dias? Sim, ou seja, nesta frase utilizamos o verbo ouve, originado do verbo ouvir, que significa escuta ou escutou. Outro exemplo. João ouve a professora com atenção. Novamente, podemos observar como dica a substituição deste verbo pelo verbo escuta. João escuta a professora com atenção. Como percebemos, a frase não perdeu seu sentido, o seu significado de João ouvir, escutar, perceber a professora com atenção. Ou seja, nesta frase e no nosso primeiro exemplo, o verbo utilizado será ouve sem a letra H. Portanto, uma dica muito importante é que ouve sem a letra H se origina do verbo ouvir, e sempre quando nós pudermos substituir em uma oração o verbo ouve para identificarmos se ele será escrito com ou sem a letra H, quando podemos substituir o verbo pelo verbo escuta, ele será escrito sem a letra H. Entretanto, quando não pudermos substituir pelo verbo escuta, ele será escrito com a letra H. E agora iremos observar como será formado e quando será utilizado o verbo ouve com a letra H. Ele se origina do verbo haver. Ele sempre aparecerá, que ele pode significar aconteceu ou acontece, existiu ou ocorreu, sempre de tempo ocorrido, sempre significando um tempo passado. Houve uma reunião ontem. Aqui podemos substituir por esses outros três verbos, exceto o verbo existiu. Aconteceu uma reunião ontem ou também ocorreu uma reunião ontem. Neste caso, quando podemos substituir pelos verbos aconteceu e ocorreu, utilizamos a letra H no verbo ouve, diferentemente do caso das outras duas orações em que podemos substituir o verbo ouve pelo outro verbo escuta. Desta vez, escrevemos sem a letra H. Outro exemplo. Houve uma grande festa na escola. Novamente, podemos substituir por outros dois verbos. O verbo houve escrito com a letra H. Aconteceu uma grande festa na escola ou também ocorreu uma grande festa na escola. Portanto, como nós aprendemos e observamos que o verbo ouve sem a letra H origina-se do verbo ouvir, e quando ele pode ser substituído pelo outro verbo escuta, será escrito sem a letra H, e o verbo ouve com a letra H origina-se do verbo haver e pode ser substituído pelos verbos aconteceu, existiu ou ocorreu. Iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Preencha as lacunas com ouve sem a letra H ou ouve com a letra H. Letra A. O que houve com ele que não aparece mais por aqui? Aqui, para nós identificarmos se utilizaremos o ouve com a letra H ou sem a letra H, temos que fazer as substituições. Neste caso, o que houve podemos substituir por o que ocorreu ou também o que aconteceu com ele que não aparece mais por aqui. Neste caso, como já aprendemos, quando podemos fazer a substituição do verbo houve, seja ele com a letra O ou também com a letra H, juntamente com o verbo houve, quando podemos substituir pelos verbos ocorreu ou também aconteceu, utilizamos o verbo houve com a letra H, derivado do verbo haver.
Portanto, na letra A, escrevemos o verbo ouve com a letra H. Letra B. Menino, ouve com atenção os conselhos dos teus pais. Neste caso, agora temos o verbo ouve, podendo ser substituído pelo outro verbo escuta. Menino, escuta com atenção os conselhos dos teus pais. E como já aprendemos, o verbo ouve, que pode ser substituído pelo outro verbo escuta, é o verbo ouve sem a letra H. Por isso, na letra B, utilizamos o verbo ouve derivado do verbo ouvir, sem a letra H. Letra C. Não houve tempo para comprar o presente. Neste caso, o verbo ouve não pode ser substituído nem pelo verbo escuta, não escuta, a nossa frase perderia o seu sentido, ou também não poderia ser substituído pelos verbos aconteceu ou ocorreu, porém, neste caso, utilizaremos o verbo haver, que será conjugado conforme a frase e se transformará em houve, pois aqui temos a indicação de tempo. E aconteceu, ocorreu ou existiu são verbos que também podem ser substituídos pelo verbo houve, utilizando a letra H no seu início, que indica tempo. Por isso, utilizamos o verbo houve, que é conjugado do verbo haver com a letra H. Letra D. Quem ouve a voz da consciência vive feliz. Novamente, temos o verbo ouve, podendo ser substituído pelo verbo escuta. Quem escuta a voz da consciência vive feliz. Por isso, escrevemos o verbo ouve sem a letra H, que é conjugado do verbo ouvir. E por fim, a nossa letra E. Não houve ninguém que protestasse. Desta vez, não podemos substituir o verbo houve, nem pelos outros verbos escuta, aconteceu ou ocorreu, e sim, não existiu ninguém que protestasse. E como aprendemos, também o verbo houve escrito com a letra H também pode ser substituído pelo outro verbo existiu. Não existiu ninguém que protestasse. Por isso, utilizamos o verbo houve conjugado do verbo haver com a letra H. E esse foi o nosso vídeo sobre ortografia, no qual aprendemos sobre a diferença do verbo houve com a letra H com o verbo houve escrito sem a letra H. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.